Início à aula magna do segundo semestre letivo de 2025 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ser proferida pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, senhor Aloísio Mercadante, sob o título Desenvolvimento, Democracia e Sustentabilidade. A aula magna é a solenidade que simboliza o início das atividades acadêmicas a cada semestre nas universidades. É a aula privativa do reitor, razão pela qual chama-se magna. Em referência ao tratamento dado aos reitores das universidades brasileiras, a aula magna é também chamada de aula sapiente, em decorrência de, tradicionalmente, ser ministrada por sapiente renomado, com notória respeitabilidade nos meios culturais e acadêmicos e sempre a convite do reitor da universidade. Anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, que preside a mesa desta atividade. Para compor a mesa, convidamos a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cássia Curan Turti. Compõe ainda o corpo solene desta cerimônia a pró-reitora de graduação da UFRJ, professora Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes. O pró-reitor de graduação e pesquisa da UFRJ, professor João Ramos Torres de Melo Neto. O pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, professor Hélios Malembranche. A pró-reitora de Pessoal da UFRJ, a senhora Neuza Luzia Pinto. A pró-reitora de Extensão da UFRJ, a professora Ivana Bentes. O pró-reitor de Gestão e Governança da UFRJ, professor Fernando Otávio de Freitas Peregrino. E o pró-reitor de Políticas Estudantis da UFRJ, professor Eduardo Mack. Compõe a comissão de honra que conduzirá o nosso convidado, os representantes dos centros universitários e do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a vice-decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, professora Valci Santos, o decano do Centro de Letras e Artes, professor Afrânio Gonçalves Barbosa, o decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, professor Vantuil Pereira, o decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti, o decano do Centro de Tecnologia da UFRJ, professor Walter Isamu Suemitsu, que é o anfitrião dessa atividade, e a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, professora Cristine Ruta. Nesse momento, anunciamos, acompanhado por sua comissão de honra, a entrada do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, senhor Aloísio Mercadante. Solicitamos a todas as pessoas presentes que acompanhem respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Registramos e agradecemos a presença da deputada estadual Élica Takemoto, da secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Tatiana Roque. Em nome de quem agradecemos também as demais autoridades, dirigentes, docentes, técnicos administrativos em educação, estudantes e demais presentes do corpo social da UFRJ e de outras instituições prestigiando esta solenidade. Nesse momento, anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho. Alô? Bom dia a todas as pessoas presentes, nossa vice-reitora, professora Cássia Turti, o decano do Centro de Tecnologia e o nosso anfitrião, professor Walter Femitz, e o nosso palestrante, que nos brindará hoje com uma fala sobre a economia, sustentabilidade, desenvolvimento, democracia e sustentabilidade. Eu tive a oportunidade de um seminário do BNDES, assistir a uma palestra dele a esse respeito mesmo, né? E foi espetacular. Eu acho que nós temos muito a ganhar e agradeço demais a presença do nosso querido presidente do BNDES, um parceiro muito grande nosso. A mim cabe o discurso paneirístico. Um dia eu vou saber o que é isso, né? Então, eu vou aqui apresentar antes e acima de tudo, um grande brasileiro, uma pessoa com uma contribuição espetacular na luta democrática, não apenas na derrubada da ditadura, mas também na consolidação da democracia em nosso país. O nosso querido palestrante, professor Aloysio Mercadante, foi formado em Ciências Econômicas na USP, foi presidente do Centro Acadêmico de Economia, o Visconde Cairu, foi deputado federal, foi senador da República, foi ministro de Ciência e Tecnologia, foi ministro da Educação por 2 vezes, chefe da Casa Civil da Presidência da República e, atualmente, presidente do BNDES. E eu acompanho o trabalho do nosso querido presidente. Ele está trazendo muita coisa importante do BNDES para o país. Um BNDES que foi achincalhado no governo anterior, né, que é o tal da Caixa Preta, que é isso, que é aquilo, e o nosso presidente, Aloysio Mercadante, está reconstruindo o BNDES com uma competência muito grande, oferecendo grandes contribuições para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Em relação, presidente, para terminar, nós viemos aqui para ouvir a sua fala, não a minha, mas eu não poderia deixar de ressaltar a parceria histórica que nós temos com o BNDES. Primeiro, muitos egressos da UFRJ são do BNDES, né? Muitos, em diversas áreas, não só na economia, mas em outras áreas, como na engenharia, advocacia. E, recentemente, o BNDES tem nos ajudado muito, mas muito mesmo. Não apenas na captação de recursos para nós reconstruirmos o Museu Nacional. Isso tem sido espetacular, a cerimônia lá no Museu Nacional foi fantástico, mas também no dia a dia, com um apoio técnico de altíssimo nível na questão da alienação do Ventura e na concessão do Canecão. E eu quero aqui deixar citado os nomes dos técnicos que estão nos ajudando, desde a direção até o corpo de advogados. O nosso querido professor Nelson Barbosa, que é o diretor, Luciene Machado, superintendente, Flávio Papelbal, chefe de departamento, Leonardo Campos, que é o gerente, Luiz Raul Andrade, que é um técnico do banco, e os advogados Paulo Lustosa e Isabela Algrande. E no Museu Nacional ainda temos também o trabalho lá do dia a dia da Marina Gama, que é chefe de departamento, André Cortes, Patrícia Zendron e Janaína Sobrinho. Ou seja,
o modelo de negócio que a UFRJ, graças ao apoio decisivo do BNDES, está fazendo na alienação do Ventura e na reconstrução do Canecão, é um negócio absolutamente inovador, fantástico, e que eu tive agora em Brasília, a reitora da UNB já está querendo, olha, eu vou falar com o BNDES, que eu quero que esse modelo venha para cá também, porque eles têm um monte de patrimônios lá, né? Então, é um modelo de negócio absolutamente fantástico, em que a gente não vai receber os recursos, né, dessa concessão ou da alienação do Ventura. Nós vamos receber em contrapartidas para a nossa universidade. Isso tira dos meus ombros, e eu agradeço muito o BNDES por isso, um peso enorme. Primeiro, entrando para cá, vai para o teto de gasto. Aí tem que pedir de volta. Depois, licitação aqui no serviço público. Depois, então, o que nós vamos fazer é o seguinte, o Canecão começa a construir agora. Próximo mês, a firma já foi ganha, a licitação, faltam alguns papéis. Ele, iniciando a reconstrução do Canecão, ele vai iniciar também a construção do bandejão, do nosso restaurante universitário, e do nosso pavilhão de aulas, que tem mais de 80 salas de aula, que acaba um problema gravíssimo lá no nosso palácio universitário, que não comporta a quantidade de alunos que tem lá, um palácio histórico, né? E isso vai ser muito importante para a nossa Praia Vermelha. E em relação ao Ventura, vamos ter uma audiência pública no dia 29 de agosto, agora, né? E teremos um leilão por orientação dos nossos grandes colegas do BNDES, será um leilão na Bolsa de Valores, na B3, em que, com isso, a gente espera ser bastante exitoso nessas empreitadas. Então, assim, além disso, né, eu já tive pessoalmente conversando, eu tenho orgulho de dizer que é um amigo meu, né, orgulho, e conversando com o professor Aloysio Mercadante, aliás, professor da PUC de São Paulo e da Unicamp, e, obviamente, afastado pelos mandatos, né, e tudo mais, mas a gente está com alguns projetos muito importantes e tem o apoio muito grande do nosso presidente do BNDES. E uma das coisas é a questão dos BRICS. Essa universidade está se consolidando como a Universidade dos BRICS. Uma das primeiras coisas que o presidente me falou, assim que tomou posse, foi da necessária parceria com as universidades, com a pós-graduação, com a pesquisa, com os países dos BRICS. Foi ele a primeira pessoa que colocou isso para mim. E a gente está num crescente muito grande, com muitas parcerias, inclusive estamos já iniciando o processo de criação de um curso de mestrado em Economia Digital, envolvendo a UFRJ, a Universidade Lomonosov, da Rússia, e a Universidade de Pequim, em que, obviamente, eu vou ter a honra de convidá-lo, já estou convidando para a abertura, para a aula magna da abertura desse curso, em que nós teremos uma formação de economistas desses países dos BRICS, para repensar esse mundo, né, essa anomia que está no mundo, essa dolarização da economia, essa coisa do SWIFT, enfim. Eu acho que os BRICS têm um papel muito importante, muito fundamental na questão do multilateralismo. E, nesse aspecto, nós estamos alinhados com o presidente da República, o nosso presidente Lula, no multilateralismo e nas alianças com o Sul Global. Por fim, nós somos a embaixada da Associação das Universidades Africanas, que reúne mais de 400 universidades da África para a América Latina e Caribe, e aqui foi uma cerimônia aqui nesse mesmo auditório, uma cerimônia belíssima. Então, nós também estamos muito focados mesmo nos BRICS e na África e na América Latina. Então, vamos chegar de falatório, vamos ouvir a quem interessa. Eu tenho a honra e o grande prazer de convidar para fazer a nossa palestra, ali no púlpito, o nosso presidente do BNDES, professor Aloysio Mercadante. Muito obrigado. Estão passando fome em casa,
Obrigado. E já temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Nós pagamos em dia a firma. A firma é que não repassou para vocês. Quem deve é a firma. E nós já chamamos ela, professor Peregrino, professor Hélio, já chamaram ela hoje. E prometeu pagar. E é óbvio, é óbvio. Então é isso que mas é isso que eu ia falar. A gente tem um problema, estava discutindo inclusive isso ali com o nosso presidente. Nós temos um problema que a gente vai pela menor preço, né? Aí contrata uma firma que ganha porque ofereceu o menor preço, depois ela não tem caixa para que mesmo a gente pagando em dia a firma, para ela repassar para os servidores. E quem sofre são os servidores, que são nossos companheiros no dia a dia, que estão aqui nos ajudando e são fundamentais no funcionamento da UFRJ. Sem eles, nós não conseguiríamos funcionar. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer, nós estamos cobrando da firma, vamos acionar a firma para pagá-los, que é o mais importante, e nós vamos ter que rediscutir com ela esse contrato, porque não pode a gente pagar e eles não repassarem para vocês. Tá bom? Fala mais alto. Por favor, Peregrino. Não, é simples. Vocês estão ouvindo? Não, isso não interessa. Eles mandou um recado. Ele estará comigo hoje a meio-dia e meio. Isso eu vou sair daqui meio-dia e meio, nós vamos fazer um evento. Se eu sentir que ele está mentindo, blefando, enrolando vocês e o poder público, nós vamos tomar as providências aí administrativas legais. Porque também nós não podemos cair na ilegalidade. Nós sabemos do sofrimento de quem não recebe salário. Nós sabemos e vamos em cima dele. Pode me cobrar. Obrigado, gente. Muito obrigado. E conte com o nosso apoio e solidariedade restrita, tá? E o agradecimento por tudo que vocês fazem pela nossa UFRJ. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria me solidarizar com vocês que não receberam o salário e parabenizar a universidade que está tomando medidas efetivas, porque está em dia pagando, é inconcebível que isso aconteça. E saudar também que a gente vive um tempo que você pode ter qualquer evento que as pessoas podem protestar, discutir, debater. Exatamente. Porque eu vou contar a minha história, não era assim na universidade. Isso jamais poderia acontecer na época da ditadura. Queria saudar meu querido amigo, professor Roberto Medronho, grande parceiro, e tenho certeza que trará iniciativas ainda mais inovadoras e estratégicas para a UFRJ, e pode contar com o BNDES, nós estamos buscando construir várias parcerias. Queria saudar a deputada estadual Érica Takimoto, do PT, agradecer aqui a sua presença, e também a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Tatiana Roque, que trabalha na prefeitura com o prefeito Eduardo Paes. Eu quero saudar a pró-reitora de graduação, a professora Maria Fernanda Santos Quintela de Costa Nunes. Nós temos todos os demais pró-reitores aqui. Eu vou citar todo mundo, porque já foram todos nominalmente mencionados e devidamente homenageados. E saudar, portanto, vocês que puderam vir para a gente ter esse diálogo aqui nessa manhã. Eu vou aproveitar essa manifestação para inverter a ordem da minha fala. É um sentimento muito interessante quando a gente volta para a universidade. Eu vim aqui na UFRJ ainda como estudante, mas eu vinha mais para organizar o movimento estudantil. Nós estamos lembrando que o Peregrino aí, a gente tinha toda uma articulação para reconstruir a UNE e as entidades estudantis. Quando eu entrei na universidade, no vestibular de 1972, por exemplo, DCE era terminantemente proibido. A diretoria do DCE da USP tinha sido presa
Inclusive, um ex-presidente, Onestino Guimarães, é um morto desaparecido pela ditadura. Então, era um clima muito pesado na universidade. A minha aula magna, nós íamos ter uma aula magna e depois uma chopada e uma churrascada quando entrei na economia. E aí, qual foi a notícia que chegou, assim como nós estamos? Que o DOI-CODE tinha entrado alguns dias antes na universidade, levou um estudante, Alexandre Vanucchi Leme, que era estudante da geologia, ao lado da economia, e que um caminhão da Lapa tinha atropelado ele numa tentativa de fuga. Esse caminhão da Lapa atropelava muita gente naquela época, e nós sabíamos que ele tinha sido morto na ditadura, nos porões da ditadura, pela tortura do DOI-CODE. E nós suspendemos o trote, então eu não tive trote. E naquela época também não podia ter formatura, porque não podia ter discurso. A ditadura não conseguia conviver com a liberdade na universidade. Então, a minha formatura foi uma colação de grau, e nós tínhamos um estudante na classe que era um lorde, assim, o apelido dele era Príncipe. Acho que era o único que ia de paletó, às vezes de gravata, imagina, estudante da economia nos anos 70. E aí nós combinamos que na hora da colação de grau iria pedir para dar um pequeno aviso, seguramente o diretor ia permitir. E aí ele leria o discurso que a gente escreveu, eu ajudei a escrever o discurso, falando da ditadura, da liberdade democrática, constituinte, anistia e tal. E o Conde entrou para a história, porque nós rompemos o bloqueio na colação de grau. O diretor se retirou, mas nós fizemos nosso registro na hora da partida. E naquela época, logo em seguida, teve o assassinato do Vladimir Herzog, que era um professor da ECA, da Escola de Comunicação, trabalhava na TV Cultura. E houve uma mudança, porque se até ali era movimento estudantil, os docentes entraram muito fortemente na luta pela democracia, pela liberdade de expressão, de manifestação, de forma mais ativa, quando um professor da universidade foi preso, torturado e assassinado. A ditadura tentou passar uma imagem que ele tinha se suicidado, mas eu estava lembrando com o Roberto, eu fui visitar o Dom Paulo Evaristo Arnes, um pouco antes dele morrer, ele já estava com muitas dificuldades, mas ele lembrava daquela época. Nós fizemos um grande ato ali no Lago São Francisco, na Catedral, ele fez para o Alexandre Vanucchi Leme, mas tinha mais câmara de televisão e policial do que estudante no evento, que era aquele cenário 73 de intimidação permanente. Mas em 75 não, a universidade parou totalmente, a gente estava criando o DCE livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme foi o nome que nós demos, e mobilizamos a universidade inteira, professor, estudante, a cidade de São Paulo foi toda lá para a Catedral da Sé. Naquela época, o secretário de Segurança era o deputado Erasmo Dias, depois deputado, cercou a cidade, tentou impedir que as pessoas chegassem, mas nós fizemos um grande evento, e o Dom Paulo me lembrou uma coisa que ele... acho que ele não se importaria que eu contasse, porque é bonita a passagem, que a Igreja Católica não permite que uma oração de outra religião não cristã seja feita num templo religioso católico. O direito canônico não permite. E o Vladimir Herzog era judeu. E a cerimônia dele, quem ia fazer era o Rabino Sobel. E o Sobel falou, é um evento ecumênico, mas eu tenho que fazer a minha oração para ele. E o Dom Paulo falou, mas não pode fazer oração. Ele falou, não, mas eu tenho que fazer. Então o Dom Paulo falou o seguinte, faz o seguinte, Sobel, faz de forma bem cantada, como se fosse um canto, porque canto pode. Então, para driblar ali a ditadura, o Herzog fez um evento cantado e tal. E depois, na cerimônia fúnebre dele no cemitério israelita, quando a pessoa se suicida, ela tem que ser enterrada do lado do muro do cemitério, no limite do muro, porque ele rompe com as tradições e, portanto, ele fica excluído do processo. Mas o Herzog foi enterrado como se tivesse sido assassinado, que é o que ele foi e é o que precisava ser feito. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, essa é a minha experiência começou assim, a minha consciência em relação à necessidade da democracia. Na sala de aula, eu tive gente que ficou 7 anos preso, que saiu do cárcere para vir estudar com a gente, contando o que era a cadeira de dragão, o choque elétrico, o pau de arara, tortura nos órgãos genitais, e tudo o que nós vivíamos
no terror para manter um regime autoritário no Brasil. É com esse sentimento, com essa experiência. Portanto, o debate da democracia para a minha geração não é um debate acadêmico e teórico. É uma experiência muito concreta de exílio, de tortura, de censura, de proibição de liberdade de manifestação, de organização, de liberdade partidária. Então, é uma geração que reconstruiu a democracia, que tem muito apreço para a democracia e que não vai abrir mão desses valores. Não vai abrir mão. Então, eu vou falar com mais calma sobre isso, mas queria começar dizendo isso. Soberania e democracia a gente não negocia. Nós vamos manter e defender o direito do povo brasileiro definir o que vai ser feito no Brasil. E sem soberania você não tem democracia. E quero me solidarizar com aqueles que estão sendo ameaçados de forma arbitrária, sofrendo algumas sanções, formas de pressão, mas foi assim a história da luta pela democracia. Tinha gente que ia para a clandestinidade, não podia ter conta. Tinha gente que, você ia para uma reunião, você sabia que você podia ser preso e torturado. Teve companheiros e companheiras que foram e que contavam como eram. Eu fui receber o Paulo Freire chegando do exílio, lá na PUC, porque fui receber o Florestan Fernandes, que não podia voltar para dar aula na USP, foi dar aula na PUC, e o Paulo Singe, lá de Laudalba. Nós tivemos todo um grupo, inclusive, de pensadores, de críticos, porque não puderam voltar para uma universidade pública. Só muito mais tarde, Paulo Singer e alguns conseguiram retomar a sua presença na universidade pública. E o outro valor muito importante que eu queria registrar aqui é o valor da autonomia universitária, que também está sendo agredida e é sempre agredida na ditadura. Uma experiência que eu tive foi visitando o campus de Coimbra. Sugiro que vocês visitem. E eu, quando fui visitar um campus lindo, né? Uma universidade muito importante historicamente para o Brasil, e aí tinha um lugar assim que era um cárcere cheio de grade, parecia uma cadeia, e eu perguntei para o reitor, falei, mas o que é isso aqui? Isso aqui não é uma sala de aula, isso aqui é um cárcere. Ele falou, não, é um cárcere. Eu falei, mas como um cárcere dentro da universidade? Não, porque na época do reino, na época que vocês eram colônia, era uma universidade que tem 800 anos, nenhum membro da comunidade universitária podia ser preso a não ser julgado pela comunidade universitária dentro do campus universitário. Evidente que era um espaço da elite, mas o valor para poder resistir às pressões religiosas, para ter liberdade do pensamento científico e as pressões do Estado monárquico, o valor da autonomia universitária é outro valor essencial para uma sociedade democrática que não pode ser agredida. Então, eu queria começar dizendo que queria contar essa breve experiência e chegar aqui na UFRJ, eu lembrei também de alguns professores que eu tive, e extraordinários amigos e parceiros, que foi o Lessa, Antônio Barros Castro e a professora Maria da Conceição Tavares. Eu fui trabalhar na tese de livre docência dela em 1977. Ela publicou um livro, tem lá o agradecimento para mim, já fazem aí quase 50 anos. E aí, mais tarde, eu era candidato a vice-presidente da República com Lula e estimulei ela, primeiro para afiliar ela no PT, foi um parto, porque a turma não queria. Petista é uma coisa complicada. Eu acho que esse ambiente da universidade aqui é um parquinho de diversão, parecido com algumas reuniões que a gente participa ao longo da vida. Mas tinha resistência à Conceição, eu fui lá, briguei para botar ela em torno do PT. E aí ela foi candidata a deputada federal, se elegeu, e depois teve aquela discussão de uma nova eleição no Rio de Janeiro. Vocês lembram disso? Bom, aí ela me chama no apartamento e fala, eu não vou mais fazer campanha, eu não quero mais saber disso, não sei porque você me enfiou nesse negócio. E ela era uma pessoa muito gentil, assim, né? Delicada. Quando ela estava contrariada, já me xingou de um monte de coisa e tal. Eu não faço mais campanha. Eu falei, não, você já se elegeu, todo mundo sabe que você vai se eleger, você não precisa fazer campanha que nós vamos fazer por você. Eu vou começar hoje lá na UFRJ, vai ter um evento lá. E aí eu vim para a UFRJ fazer uma palestra para fazer campanha para a Conceição. E ela foi eleita deputada, fez a esbórnia lá no Congresso, aquelas coisas dela, enfrentava e tal, etc. Fez umas coisas, e eu dei meu gabinete, eu tinha recebido meu gabinete de deputado do Lula, e eu passei para ela. E ela foi lá para o gabinete e tal. E quando eu fui líder do governo no Senado, eu convidei ela para ser da minha assessoria. Vocês imaginam, porque
a vida parlamentar, você tem um monte de matérias para votar, extremamente complexas, você tem que dar parecer. Vocês imaginam ter a Conceição na assessoria, a qualidade das reuniões, a tensão das reuniões e a riqueza das reuniões. Eu devia ter gravado para fazer um livro especial dedicado a ela. Eu tenho muito carinho, muito apreço a ela. E agora nós criamos a Escola de Formação Maria da Conceição Tavares, com a CEPAL, só para servidores públicos concursados. Nós temos 13 países da América Latina, inclusive metade das vagas são do Brasil. Tivemos já o primeiro ciclo de formação no BNDES, e o próximo agora é no Chile, e estamos trabalhando a formação. São gestores de alto nível do Estado, para ter uma visão mais ampla sobre a história econômica, sobre Estado, sobre políticas públicas, compartilhar experiências. Eu acho que é uma bela homenagem. Então, quero começar também fazendo minha homenagem aos meus mestres, fazendo a Maria da Conceição Tavares, que é um dos grandes nomes da UFRJ. Falar um pouco do nosso tema, queria começar dizendo o seguinte: eu acho que começar um pouco falando de... Deixa eu só entender um pouco aqui o público. Quem é da área de humanas, levanta a mão. Quem é de exatas? Biológicas? Está bem complicado, está bem dividido. Vou tentar não fazer uma discussão muito de economia, fazer uma conversa mais ampla, mais universal, como deve ser o pensamento da universidade. Quer dizer que nós temos aqui na UFRJ e na Unicamp, na área econômica, um pensamento crítico que teve sempre a preocupação de ter uma visão mais sistêmica, que procura dialogar com os clássicos, Marx, Keynes, Schumpeter, da literatura econômica, e com os pensadores estruturalistas, especialmente que se organizaram historicamente na CEPAL, Aníbal Pinto, Raul Pebich, Celso Furtado, Inácio Rangel. Então, esse diálogo das duas escolas formou uma matriz do pensamento muito importante e muito atenta ao que era um dos valores do pensamento cepalino, porque a CEPAL foi criada em 1900, depois da Segunda Guerra Mundial, para pensar o desenvolvimento do subdesenvolvimento, o desenvolvimento da América Latina. Porque a experiência da Primeira Guerra, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, impôs um imposto de reparação de danos de guerra que chegou a ser mais de 3% do PIB da Alemanha. Levaram ferrovias, indústrias. A Alemanha foi espoliada depois da Segunda Guerra Mundial. E isso deu lugar a um sentimento nacionalista, revanchista, muito forte. O país viveu um processo de hiperinflação. E foi nesse ambiente que a extrema-direita cresceu e construiu ali o nazifascismo. Por sinal, lembrando aqui que o Hitler dirigiu uma tentativa de golpe num encontro que a elite política alemã fez numa cervejaria, e morreram 17 pessoas naquele episódio. Eles foram presos, nazistas, mas ele, inclusive no julgamento, ele assumiu toda a responsabilidade, defendendo que os outros fossem liberados. Não foram, mas a pena era uma pena muito severa, mas aplicaram uma pena muito branda, e em seguida, meses depois, ele foi solto e organizou o segundo golpe de Estado, e nós sabemos o que aconteceu na história com o bandismo. Então, essa discussão de golpe de Estado e defesa da democracia não é uma questão simples historicamente, e também não é no Brasil. Mas, depois do Tratado de Versalhes, a ideia da CEPAL era que a América Latina precisava se industrializar, que para superar o dualismo, o hiato tecnológico financeiro, que o desenvolvimento do subdesenvolvimento passava pela industrialização. Nós éramos uma região com uma larga tradição primária exportadora, todo o regime colonial. Nós éramos um país produtor de commodities, de exportação. O antigo regime colonial foi muito pesado, o exclusivo comercial em relação a Portugal. Então, toda uma luta histórica para você dar um salto no processo de industrialização. E esse salto, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América, e, portanto, isso marcou muito a nossa tradição, e um país que chegou muito tardiamente à educação superior. Porque, diferente da América Espanhola, que foi dividida para os espanhóis governarem, aqui não, eles mantiveram a integridade territorial,
a língua, que foi um patrimônio que nós tivemos da herança portuguesa, que é um país continental desse tamanho, mas eles nunca permitiram o desenvolvimento do ensino superior. Então, a primeira faculdade de medicina aqui, engenharia aqui no IME, tivemos a faculdade de Direito em Pernambuco, em São Paulo, ali já, muito tardiamente, séculos depois do que aconteceu no Peru, na Colômbia, na Argentina e em outros países da América Espanhola. A nossa primeira universidade é quando vem a visita vocês sabem, aqui a Universidade Nacional do Rio de Janeiro, a Rainha Elizabeth, que não é a Rainha Elizabeth, aquela avenida que tem ali em Copacabana, mas não é Elizabeth da Inglaterra, é Elizabeth da Bélgica. E é incrível, você pode dizer que na origem dessa universidade tinha uma homenagem a uma família real, ela e o príncipe, eu não sei se ele era príncipe ou já era rei, Adolfo, mas ela era de esquerda. Visitou o Khrushchev, visitou o Mao Tse-tung, ela era uma rainha de esquerda, um negócio incrível. Então, é Elizabeth da Bélgica. Mas aí a universidade deu um título de doutor honoris causa, e para dar o título tinha que criar a universidade. Então, a universidade nasce assim, de cima para baixo, né, para fazer uma homenagem a uma família real, distante do que é o processo de construção de um ensino crítico. Mas foi assim. Então, você pegar a República, todos os ministros da República tinham sido formados em Coimbra, todos. Não tinha ninguém com uma formação no Brasil. Então, isso marcou muito o pensamento da elite, o pensamento colonial. O rompimento dessas tradições e o início de um processo de industrialização, ele também acontece de fora para dentro, na crise de 29. A economia cafeira colapsa, nós vivemos uma grande estagnação, estagflação, inflação com recessão no mundo, a grande depressão de 1929, o Getúlio se levanta no Rio Grande do Sul, toma o poder, é um golpe de Estado, governo provisório de 30 a 34, e ali começa um processo de substituição de importações, porque o país perdeu a capacidade para importar, e aí a indústria começa a se desenvolver de forma ainda incipiente, mas o Getúlio teve um foco muito decisivo no esforço da industrialização. Então, depois do governo constitucional 34, 37, e o Estado Novo, que era um regime autoritário 37, 45, ele cria o Estado Nacional, desenvolve, organiza o Estado Nacional. Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Saúde, a CLT, toda a consolidação da lei trabalhistas, os sindicatos, organiza o mercado de trabalho, Instituto Brasileiro de Café, Instituto de Álcool e Açúcar, a autarquia para arbitrar os conflitos, para desenvolver políticas setoriais. Então, toda a emergência do Estado, do mercado de trabalho nacional e de indústria, começa com o Getúlio. E ele, em seguida, ele traz a indústria pesada de bens intermediários. Álcalis, na química pesada, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é ainda a maior siderúrgica da América Latina, a Vale do Rio Doce, que foi a maior mineradora até ser privatizada, hoje é a 10ª. São coisas que a gente precisa discutir com um pouco mais de profundidade, mas uma grande mineradora que negocia a entrada na guerra com a CSN e o Estado assumindo todo o controle das riquezas minerais. E ali a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Vagões. Então, ali você tem uma inspiração industrializante e um salto tecnológico muito importante. E quando ele volta, porque o Dutra, o Plano Salt, era uma visão liberal, queimamos as reservas cambiais acumuladas durante a guerra, o Brasil acumulou um grande volume de reservas cambiais, nós fomos pagar todas as dívidas com a Inglaterra, da ferrovia, viaduto do chá, liquidamos esse patrimônio, mas o Getúlio volta em 50 e 54 e cria a Petrobras e o BNDES, que são duas grandes estruturas. A Petrobras passou a ser a maior empresa latino-americana, alguns anos atrás, e o BNDES, o maior Banco de Desenvolvimento das Américas. Eu agradeci o Al Gore, falei, olha, vocês gostam muito de ser o primeiro do mundo, mas nós também. E como vocês não criaram nenhum banco público de desenvolvimento, nós temos o nosso é maior, 2 vezes maior que o BID. O BNDES é mais que 2 vezes o BID hoje, então nós temos o maior Banco de Desenvolvimento das Américas e devemos ao Getúlio. Então, é muito importante a gente reler a história, porque esse período que vai ali, do pós-guerra até os anos 80, o Brasil foi o país que mais cresceu na economia mundial. Nós temos que recuperar essa visão. Por quê? Porque você tinha uma relação Estado-mercado, capital estrangeiro, capital nacional, esse tripé, muito criativa. E o Estado tinha um papel industrializante fundamental, seja produzindo
produtos siderúrgicos, seja produzindo química pesada, seja produzindo mineração e, com isso, processando a industrialização. E toda essa base industrial, depois fortalecida, e, na época, leia os jornais da época, que era um absurdo tentar criar uma empresa petrolífera. O Brasil não tinha petróleo, era só desperdiçar, só ia agravar o déficit público. Essa obsessão é a mesma, historicamente, esse debate tem muitas dezenas de anos. E, no entanto, depois da descoberta do petróleo na plataforma continental, Petrobras é a empresa mais eficiente na produção do pré-sal, e a FRJ tem um papel fundamental. O SEMPES aqui, a relação que tem com a COP, todo o nosso tanque aqui de pesquisa marítima, e parabéns ao reitor que está retomando essa relação, repensando essa história, para ver se os royalties do petróleo possam voltar a ser um impulso à tecnologia, ao desenvolvimento da universidade e uma parceria estratégica de inovação. Nós estamos dentro desse projeto, queremos discutir e ver como é que nós vamos impulsionar, porque eu acho que esse é um caminho muito promissor, historicamente muito exitoso, da relação entre uma grande empresa e uma universidade qualificada como é a UFRJ. Então, nós tivemos aí esse impulso industrializante, que foi muito importante, e o BNDES, a partir desse momento, ali dos anos 50, a Conceição, por exemplo, fez concurso, entrou, primeira vez, entrou com matemática, depois foi para economia, no BNDES, Celso Furtado, o Inácio Rangel, o Roberto Campos. Então, era um espaço de debate, de pluralidade, mas um centro que teve um protagonismo na formulação das políticas de desenvolvimento do país, na formulação dos grandes planos estratégicos de desenvolvimento. Eu vou citar, não vou me alongar, mas se você pegar o plano de metas, 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek, que foi o grande salto no pós-guerra da indústria automotiva, que na época era tida como a indústria da indústria, e ainda é a indústria com mais relações interindustriais para frente e para trás. Para trás, no automóvel, você tem autopeça, mecânica, metalurgia, química, plástico, borracha, muita eletroeletrônica. Hoje, para frente, você tem estrada, posto de gasolina, pedágio, você tem oficinas. Então, é uma indústria que puxa um setor muito pesado no processo de industrialização. E o Brasil teve um salto industrializante com a indústria automotiva, a construção de Brasília, a integração nacional foi feita, as grandes artérias do país foram desenvolvidas ali. Quando você vê o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, quer dizer, aquele avião do plano piloto, o coração é a rodoviária. O que é uma coisa impensável hoje, você fala, eu quero a rodoviária no centro da cidade, do lado da Praça dos Três Poderes, não tem nada a ver. Mas, na época, era o sonho. O parlamentarismo, por isso que o Congresso está no centro, porque ele era parlamentarista, e a rodovia no centro, no coração do processo. Hoje em dia, já tem outra rodoviária, você não pode concentrar ali o transporte coletivo, nem o transporte rodoviário. Então, se você pegar o plano de meta, depois você pegar o segundo PND, João Paulo Reis Veloso, mesmo durante o regime militar, o pensamento desenvolvimentista estava no BNDES. E tinha sempre uma tensão, que vem desde lá dos anos 50, entre estabilidade, corte de gasto, ajuste fiscal, industrialização, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento produtivo. Então, Roberto Simons e Eugênio Goudin, era esse o debate nos anos 40, 50. Se você pegar depois, Mário Henrique Simons, João Paulo Reis Veloso, Delfim Neto, Roberto Campos, essa tensão sempre foi assim, historicamente. Um quer pisar no freio, o outro pisar no acelerador, e essa tensão é que faz a economia se mover num país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Nós estamos vivendo um processo histórico em que o paradigma liberal, o valor do consenso de Washington, que foi muito forte nesses últimos 40 anos, depois do colapso da União Soviética, isso está em crise, está desmoronando. Está sendo abandonado, mesmo porque o Ocidente está vivendo um declínio econômico, Estados Unidos, União Europeia, em relação à Ásia e particularmente à China. A grande emergência histórica é a Ásia, liderada pela China. A Índia vem forte, o Japão, a Coreia, o Vietnã. Você tem um polo de desenvolvimento muito poderoso na Ásia e uma perda de dinamismo. Mesmo as economias mais qualificadas da Europa estão com muita dificuldade. A Alemanha tem 114 prêmios Nobel. Você pega uma fundação Humboldt, por exemplo, para ver qualidade do pensamento
alemão, mas era uma indústria que tem muita qualidade, mas eles perderam a matriz energética. Eles abdicaram da energia nuclear em Fukushima e depois, com essa guerra, perderam o gás da Rússia e eles estão perdendo indústria e estão perdendo centros de P&D. E nós estamos trabalhando fortemente, nós temos uma relação muito antiga com a indústria alemã, nós estamos trazendo para o Brasil. Estamos trazendo o P&D da Volkswagen, P&D da Bosch, parte da formulação, do design, da inovação tecnológica, nós estamos atraindo muitos investimentos em função das dificuldades que a União Europeia atravessa nesse momento de crise do consenso de Washington, que não é mais consenso nenhum em Washington. Então, nós temos, de um lado, esse cenário, e tem um outro modelo emergindo com muita força, que é um outro tipo de relação Estado-mercado, uma economia socialmente planificada, com muita capacidade de inovação, um país que aprendeu era a grande manufatura do Ocidente, mas não tinha inovação, não tinha design, não tinha royalties, mas eles aprenderam a fazer, investiram em ciência, tecnologia e inovação, e hoje são uma potência também em várias áreas da ciência e da inovação. A China e a Índia, eu repito, a Índia vem muito forte, avançando de forma muito consistente. Então, o Brasil, nesses momentos de grandes mudanças geopolíticas, são momentos de grandes tensões, de guerras, como nós estamos assistindo, de mudança de regras, e junto com essa erosão do pensamento, do paradigma neoliberal, nós estamos assistindo à erosão das instituições multilaterais. E nós temos que olhar isso com muita atenção. Quer dizer, a OMC, porque o que é uma instituição multilateral? São princípios pactuados e vinculantes. Você pactua regras e todos se vinculam a cumprir. E você tem mecanismos de sanção toda vez que você tem um conflito de natureza comercial e você constrói parcerias importantes, por exemplo, como a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que essa crise das instituições multilaterais, eu quero aprofundar um pouco, mas eu vejo na saúde, Medronho, e você que é dessa área, nós temos que nos debruçar para tomar iniciativas e ocupar espaço. Os Estados Unidos acaba de abandonar 30 pesquisas de ponta para a vacina. E pelo menos um campo do futuro da vacina, que é o RNA mensageiro, é o mais promissor. Foi o que saiu na frente na Covid, é por onde a vacina do câncer está evoluindo e de muitas outras doenças. Quer dizer, você tem o código genético, você tem uma mensagem e você consegue prevenir ou enfrentar doenças extremamente ainda presentes e preocupantes na humanidade. Pode ser uma mudança de paradigma na saúde pública, como foi a penicilina. Então, acho que o Brasil precisa... Nós estamos fazendo uma parceria com a FINEP. Ontem tive uma ótima reunião com o Luiz Antônio Elias. Nós vamos lançar em breve um plano estratégico FINEP-BNDES. Estamos trabalhando. Uma das áreas prioritárias é essa, de vacinas e antibióticos. Não estão havendo as pesquisas necessárias para antibiótico. E isso significa que daqui a pouco nós vamos ter bactérias resistentes, que a medicina não vai ter resposta quando você for internado no hospital. Nós já estamos chegando no limiar do esgotamento desse ciclo que aí está. E como não são medicamentos de alta rentabilidade, os laboratórios não farão se o Estado não estimular. Então, nós precisamos pensar linhas de crédito especial, formas de fomento, chamar a Farma Brasil. O BNDES está batendo recorde de financiamento de saúde o ano passado. Nós queremos fazer um outro grande salto nessa área de saúde, vacinas e antibióticos especialmente. Então, o Davi Wippe me mostrou o trabalho que ele fez em relação aos antibióticos, é muito bem feito, fazendo o alerta dessa questão. E também nós temos aí alguns alertas muito importantes no campo das vacinas, do IFE. O Brasil tem que se preparar para essa disputa. Então, a crise é também, como é no chinês antigo, 2 caracteres, uma oportunidade. Nós temos que enxergar as oportunidades e tentar mitigar o impacto da crise. No campo comercial, já tem muita coisa sendo dita, eu não quero me estender nisso, mas o Brasil tem um déficit comercial de mais de 400 bilhões de dólares com os Estados Unidos desde 2009. Nós tínhamos superávit, mas nós temos déficit. Nós somos hoje o 5º maior superávit dos Estados Unidos com a economia mundial, o 5º. E nesse semestre, esse superávit cresceu 500%.
a favor dos Estados Unidos. Ele era muito pequeno recentemente, 250 milhões de dólares é um superávit pequeno, mas nós somos o quinto superávit, porque eles têm déficit com quase toda a economia mundial. E na conta de serviços, que é o setor mais forte da economia americana, royalties, serviço financeiro, pagamento de juros, remessa de lucro, nós temos, porque o Brasil tem mais ou menos 1,650 trilhões de dólares investidos na economia americana, em todas as modalidades. E nós temos mais ou menos 670 bilhões de dólares investidos no resto do mundo. Então, há grandes interesses aqui, sobretudo da economia americana, que é o país que tem mais investimentos ainda no Brasil. Está se alterando na margem, mas ainda é a economia mais presente. Então, nós temos déficit em serviços. O argumento de que onde eu tenho déficit estou sendo roubado, então, está a nosso favor. Mas é um argumento precário no debate econômico. Isso não pode ser colocado numa discussão séria sobre relações econômicas. Os países têm vantagens competitivas, vantagens comparativas. O Brasil é o G1 da biodiversidade, é o maior produtor e exportador de alimentos do planeta. Nós somos imbatíveis em termos de competitividade em vários setores da agricultura. Você pega a carne, suco de laranja, somos o maior produtor do mundo, o café, muito forte na soja, no milho nós estamos muito mais fortes. Estamos avançando depois no etanol, enfim, o Brasil tem uma capacidade de produção fantástica. Agora, você não pode tratar essa vantagem competitiva, mesmo porque, por exemplo, alguns produtos que nós estamos sendo taxados, eles nem produzem. Como é que você pode taxar o açaí? Só tem na Amazônia. Como é que pode taxar o café? Não nasce um pé de café nos Estados Unidos. Não existe essa possibilidade. O pessoal acha que café dá no supermercado, não dá. Você tem que plantar na fazenda antes e depois tem a cápsula. O cara acha que é aquela cápsula ali. Não tem. Como é que manga? Isso é uma fruta tropical e a manga vai amadurecer agora em setembro, estava toda pronta para ser embarcada. Então, tem coisas difíceis de você negociar. O artigo 301, aí eles têm uma legislação que eles podem tomar medidas unilaterais, mas eles acionaram o 301 depois de dar uma sanção, que é a maior sanção que um país sofreu, exatamente um país onde eles têm o quinto maior superávit comercial. O 301 está sendo discutido agora. Por exemplo, eles questionam o PIX. Até eu falei, porque eu acho que houve uma confusão aí. Às vezes é problema de tradução. Porque a gente fala que o Brasil é green, porque nós somos grandes, temos energia limpa. Então, é o Green PIX. Eles acharam que era o Greenpeace. E aí, os negacionistas foram para cima do Greenpeace, mas não era, é o Greenpeace. E o PIX é uma inovação tecnológica, gratuita, que melhora a vida, o intercâmbio, a troca. É uma forma extremamente contemporânea de moeda eletrônica. A inovação faz parte da competição entre os países. É a mesma coisa que nós somos punidos porque a gente, vamos supor, tivesse desenvolvido o automóvel e a fábrica de diligência está prejudicada. Filho, vai ser prejudicado o automóvel e os trens, tem até um monte de filme do faroeste americano, vão substituir a diligência. E o computador vai substituir a máquina de escrever. Eu aprendi a teclar em máquina de escrever. JJJ, KKK, mas eu sou um dinossauro, quer dizer, a nova geração não tem nem ideia do que seja isso. Mas eu me lembro quando chegaram os primeiros teclados, tal, a gente aprender. É igual, mas é completamente diferente. Hoje você consegue digitar por comando de voz. Então, é uma mudança. Isso não pode ser questionado na relação comercial entre os países. Bom, se os cartões de crédito perdem algum mercado, faz parte da concorrência, isso é saudável, isso é eficiência. Você não pode substituir a eficiência, a busca da eficiência, a busca de produtividade, a busca de competitividade, por regras, por um mundo unilateral, autoritário, de imposições de sanções, que é um pouco o debate que nós estamos vivendo. Mas, principalmente, você não pode fazer isso com os argumentos de um processo do judiciário. Porque o que é o julgamento que o Brasil terá que enfrentar, está enfrentando? Nós tivemos uma tentativa de golpe. Eu estava na coordenação da transição. Eu vivi de dentro, cada dia, cada hora, o que estava acontecendo. Aquela concentração na frente dos quartéis. Uma coisa difícil de acontecer se não tivesse sido permitida. Mas era permanentemente uma tentativa de provocar um levante militar.
a tentativa de explosão de um caminhão, um querosene de aviação de 60 mil litros, do lado do aeroporto de Brasília. Imagina se aquilo tivesse acontecido. E o responsável, réu confesso, disse que investiu 170 mil reais para explodir o caminhão e está solto, está foragido. Aquilo ali geraria uma situação de caos, que é o que eles procuravam. Eu não sei se vocês lembram, mas eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Ameaçaram de incendiar, incendiaram carros e mostraram que a violência fazia parte da estratégia. Bom, nós estamos julgando um general que assume que fez elaborou uma proposta, punhal verde e amarelo, para matar o presidente. Eu não vou nem tomar água aqui, porque ele disse que ia matar em público, envenenar em público. Eu acho que devia. O Lula, você pode ver que é o Moraes que põe a água para ele agora. Não tem perigo, mas o cara ia tomar uma aguinha ali e cair duro. Matar o Lula, o Alckmin. O Alckmin! O Alckmin, pô! Quem conhece é um doce de pessoa, uma pessoa super gentil, elegante, do bem, um médico, acupunturista. Queria matar o Alckmin. E matar o Alexandre de Moraes, o juiz. O cara confessa que fez. Bom, o que é que nós estamos enfrentando? E depois, o 8 de janeiro, era uma ação orquestrada. Destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso e, sobretudo, o Supremo. Por quê? Para passar a imagem de caos, os ônibus sendo contratados para levar os militantes concentrados em Brasília, esperando a paralisação dos caminhoneiros e o levante das suas chamadas. E vocês viram, porque isso também está bem documentado, que alguns comandantes da alta hierarquia das suas chamadas, especialmente do Exército, estavam comprometidos com esse projeto. E aí eu quero dizer, o CNPJ da sua chamada não participou do golpe e teve um papel fundamental na estabilização da democracia. Nós precisamos reconhecer isso e valorizar essa ação. E é o CPF de alguns que está sendo julgado, é o RG específico, tem nome, tem endereço, são eles que estão sendo julgados. A instituição foi fundamental para preservar a democracia. É esse o julgamento. Agora, essa é uma questão. Eu até entendo que a percepção, por mais que tenha tido a invasão do Capitólio, ela é diferente, os Estados Unidos, do Brasil, quando a gente discute golpe de Estado. Tem um livro recente, uma pesquisadora americana, que mostra o seguinte: eles apoiaram 64 golpes de Estado de forma oculta e 6 de forma ostensiva, aberta. Mas nunca viveram um. Não viveram. Eu estava contando, para a minha geração, eu sei o que é uma ditadura, como começa e como é difícil terminar. A tortura, a repressão. Só lembrar, o candidato, então, que ganhou a eleição lá atrás, o nosso... ele era tenente, foi capitão só na reserva. E foi deputado comigo desde 90, então, com quem eu tive uma convivência lá no parlamento. No dia do comício da vitória, nós vamos colocar os vermelhos da Ponta da Praia, que era o quê? Um centro de tortura. Qual é a homenagem que ele faz? Ao maior torturador. O maior torturador, o Carlos Alberto Ustra, é reconhecido como o maior torturador. Eu conheço algumas pessoas que foram torturadas pessoalmente por ele, que era o maior torturador do Brasil. Essa é a homenagem. Eu acho muito positivo que agora falem em direitos humanos, devido ao processo legal, direito de defesa, porque é assim que nós queremos a democracia para todos. Eu acho muito importante que isso seja feito para todos. Então, estão pedindo aqui, que eu já falei demais, eu achava que estava começando. Como eu estou na universidade, palavra, não tem esse negócio de horário, não, e de coisa e tal, mas é que eu tenho depois outro compromisso. Então, deixa eu avançar aqui. Então, acho que não tem como negociar, não tem como recuar nisso. Soberania e democracia é inegociável. O Brasil não tem que dizer que a democracia, que nós não vamos mais ter retrocesso histórico. A gente pode ganhar ou perder a eleição. Eu participei de 9 campanhas presidenciais. Ganhamos 5 e perdemos 4. E toda vez que nós perdemos, nós vamos para casa para fazer caravana da cidadania, mobilizar, debater, resistir, para vencer a eleição. É assim. Esse é um dos princípios básicos: soberania do voto popular, a alternância e eleições recorrentes, o reconhecimento internacional do resultado de uma eleição. Isso são valores universais. A independência e separação dos poderes
a liberdade de expressão, porque a democracia está baseada no regime liberal, mas ela é mais do que isso, ela é também um sistema de negociação de pesos e contrapesos, onde você incorpora direitos da sociedade, da luta social, para melhorar a qualidade de vida do povo. Quando ela não consegue fazer isso, nós temos uma dificuldade. Mas eu acho que nós temos um outro capítulo que me preocupa muito, que é o peso das Big Techs e o que isso significa na construção das relações sociais, das bolhas, na polarização, na intoxicação das relações sociais. Não precisa ir longe, gente. Vocês estão vendo essa denúncia da pedofilia. Quer dizer, você põe uma mensagem, imediatamente o algoritmo mobiliza os pedófilos, que eles vão direto para aquela informação. Como é que isso não vai ser combatido? Pela democracia tem que ter uma regulação. Aquilo que vale no direito, na sociedade, tem que valer também no mundo digital. Não pode ser uma terra sem lei. Então, eu acho que nós estamos... Agora, alguém quer dizer que nós queremos prejudicar as plataformas? Não. Nós queremos deixar de usar as plataformas? Não. Que elas são importantes na sociedade contemporânea? São. Mas nós queremos algumas regras civilizadas de responsabilidade em relação a valores que são fundamentais para o convívio e para a civilização. Eu queria falar de um outro capítulo ligado a esse, que é a inteligência artificial. Esse é um outro capítulo que nós estamos trabalhando com prioridade com a FINEP. Nós já montamos um grupo estratégico no BNDES, estamos estudando com profundidade. O MGI também, a FTEDUEC, também dessa casa, está debruçada sobre isso. Nós precisamos de supercomputação, nós precisamos de data centers dedicados para a gente ter soberania sobre os dados, para a gente ter o controle das informações. Nós precisamos aprender a consumir inteligência artificial, mas precisamos aprender a produzir inteligência artificial. O software aberto que a China inaugurou, nós temos como fazer melhorias incrementais, nós temos que investir nisso, não só na infraestrutura, que é pesada, mas também na inteligência do software, para a gente poder ter produtos nossos e fomentar a LLM, que é a base de dados, onde a inteligência artificial generativa, ela produz as suas análises, os seus conhecimentos. Eu estava contando ali o que nós estamos fazendo no BNDES. Nós vamos lançar, o ano que vem, o IVE, que é um automóvel elétrico voador, com a Embraer. Nós fizemos um crédito de 1,2 bilhão e investimos 405 milhões, somos sócios da empresa. Vai ser feito em Taubaté, no Brasil, pela Embraer, que tem uma das melhores escolas de engenharia no mundo. Só ver que a Boeing montou lá um acampamento na frente da Embraer, levou 100 engenheiros contratados ali do ITA, formados no Brasil, para resolver os problemas que ela tem hoje de engenharia. Mas é uma excelente escola de engenharia, uma empresa que vem de vento em popa, a empresa que mais se valorizou na Bolsa. Tem vários países desenvolvendo esse modelo de transporte, o automóvel voador, mas o da Embraer é o primeiro na lista de encomendas. Já tem 2.770 encomendas do carro voador. E eu fiz uma proposta, agora que eu sou sócio, a gente pode fazer proposta. Fiz uma proposta para a Embraer que é o seguinte: o voo inaugural ia ser dezembro do ano que vem. Aí eu falei, dia 12 de novembro é o dia que o Santos Dumont deu a volta na Torre Eiffel com 14 bis, há 120 anos atrás. Então, vamos homenagear os 120 anos, vamos homenagear Santos Dumont, inclusive para que fique registrado na base de dados do algoritmo que quem criou a aviação não foram os Human Rights, foi o Santos Dumont, brasileiro, e depois o ITA, que nós trouxemos o reitor, o brigadeiro Montenegro, os professores do MIT, e hoje temos uma escola de engenharia, um sucesso extraordinário, a empresa líder em jatos regionais. Então, nós vamos... Acho que é muito importante a gente olhar a inteligência artificial de forma estratégica, e que é que o BNDES está olhando para a gente concluir aqui a nossa conversa. Eu vou falar pouco de macroeconomia, que não tem tantos economistas na plateia, fica para a próxima. Mas falar um pouco do BNDES, quais são as nossas prioridades. Primeiro, nossa prioridade estratégica fundamental é a crise climática. Vocês vão ver que nós estamos se aproximando da COP30, e nós já não temos mais cenários de 1,5 graus. Já foi. 1,5 graus já foi. Que era o que mais preocupava a COP de Paris. E muitas pesquisas mostram que pode ser um ponto de não retorno, ou seja, nós podemos ter mais temperatura, mas não é reversível.
diria que não tem estudos conclusivos, mas tem muitos estudos mostrando que pode ser um ponto de não retorno. Então, o Brasil tem que manter a liderança na agenda climática. Os Estados Unidos estão abdicando dessa liderança, está se retirando, inclusive, do Acordo de Paris. Nós temos que revigorar a nossa aposta e fazer da COP30 um momento de esperança, de retomada da agenda e de avanço na descarbonização do planeta, no enfrentamento da crise climática. Então, todas as nossas linhas de crédito estão olhando para a descarbonização. Nós somos o país que tem a melhor matriz energética do G20, 88% de energia limpa e renovável. E isso é graças ao BNDES. A Bloomberg diz que é o banco que mais financiou energia limpa e renovável na história, porque é um banco público, porque são servidores públicos, porque não está olhando o dia de amanhã e o retorno imediato, está pensando no projeto de nação. E lá atrás, não só energia hidroelétrica, solar, eólica, o etanol, o Proálcool, há 50 anos atrás. O Brasil tem liderança tecnológica no etanol. Nós estamos com o etanol de segunda geração, financiando várias usinas. Você usa toda a vinhaça também para produzir combustível. Estamos fazendo etanol de milho. Você faz etanol e DDG, que é alimento para o gado, é 3 vezes mais produtivo que o milho. Por isso, você para o desmate, você faz gado confinado e você tem uma cultura do milho mais estável, com uma demanda garantida, você não depende das oscilações de preço internacional. Então, nós temos liderança na agenda climática. As nossas emissões, 75%, metade da emissão é Amazônia, é desmatamento, 25% é o uso da terra, é o agro. Então, todas as nossas linhas de crédito, se a empresa ou o proprietário desmatou, já não tem nem a partida, não assina o contrato, não tem financiamento para desmatador. Não tem. Segundo, tudo o que a gente faz é para fomentar a descarbonização do agro. Nós estamos agora estimulando o bioinsumo, soluções da natureza para substituir biodefensivos para substituir agrotóxico e os próprios fertilizantes, desenvolvendo soluções mais inovadoras, tem excelentes inovações. As universidades têm um papel muito grande nisso também. Então, nós estamos olhando a descarbonização do agro e da indústria. Por exemplo, o BNDES já é o banco que mais financiou ônibus elétrico, ônibus híbrido em toda a América Latina. Nós estamos voltando a ter uma liderança no setor que nós tínhamos total controle. Nós somos o segundo país que mais anda de ônibus no planeta. A gente exportava ônibus para toda a região. Nós perdemos esse mercado e nós temos que inovar para poder ser competitivo. E isso descarboniza as cidades, melhora o ambiente, melhora a saúde pública. Então, nós estamos olhando isso com muita atenção. Nós estamos fazendo um grande projeto de restauro florestal na Amazônia e nos principais biomas. Só na Amazônia investimos R$1 bilhão de restauro com o Fundo Amazônia para fazer uma blindagem da floresta e espécies nativas e nativas produtivas. Açaí, nós temos cacau, pimenta do reino, tem uma série de aves que são nativas que você pode gerar renda para a população ribeirinha, para as comunidades originárias, enfim, e para preservar a floresta em pé. Então, o Brasil vai entregar suas metas. A nossa ambição é ser o primeiro país do mundo, entre as grandes nações, para ser emissões zero em 2040. Essa é a nossa meta, é isso que nós temos que perseguir e está na linha de frente da descarbonização, principalmente nesse momento de retrocesso negacionista, que estão voltando com o carvão, porque nós não estamos vivendo uma transição energética, nós estamos vivendo uma adição energética renovável, mas o petróleo continua crescendo. E ainda é uma matriz energética muito importante. Então, nós temos que acelerar os investimentos em energia renovável, e o Brasil, tanto no desmatamento como na descarbonização, e também na indústria, siderurgia, química, tudo isso nós estamos olhando com muita atenção para cimento, para a gente poder estar na linha de frente e fazer do enfrentamento da crise climática uma oportunidade também de investimento, de inovação, de melhoria. Aí convido novamente a universidade, né? Porque a universidade não pode ser uma torre de Babel, em que, às vezes, a gente vê defesa de tese, um escreve a tese, para o outro lê a tese, citar dele, o outro cita, e é cada vez mais distante da conexão com a realidade e com os desafios do país. Nós não temos esse tempo histórico que, às vezes, a gente acha que tem. A universidade precisa se debruçar sobre os problemas estratégicos da sociedade, não que não tenha que ter teoria pura, tem que ter. Se o Einstein escrevesse aqueles artigos que ele fez, nós jamais teríamos as inovações. Estão dizendo já que o ministro já está me esperando lá, vai ter que esperar mais um pouquinho, então. Já vou lá, já. Então, nós precisamos fazer essa relação com a sociedade. Então,
Então, o BNDES verde é isso. O BNDES azul, que o UFRJ também podia ajudar muito, nós estamos fazendo construção naval, fizemos 6 bilhões no ano passado, esse ano estamos chegando perto disso, e, sobretudo, construção naval com energia renovável. Nós queremos fazer energia renovável para navios, SAF para aviação. 2027, os aviões vão ter que começar a energia renovável. O Brasil pode liderar esse mercado com biocombustível. Nós estamos grande interesse, nós recebemos 85 bilhões de reais de proposta em SAF e bunker para navio. Nós estamos fazendo a recuperação dos manguezais todos. O Brasil tem 13 mil quilômetros de manguezais. Dos corais, que nós já perdemos, o planeta já perdeu 14%, e a vida marinha depende dos corais, das ilhas oceânicas, e o planejamento espacial marítimo, nós estamos fazendo com a Marinha, para ter um plano diretor para toda a plataforma continental, o BNDES azul, o BNDES verde. O BNDES inovação, nós estamos batendo recorde de financiamento e inovação. Então, tragam bons projetos para a inovação. Como fazer melhor, como fazer mais barato, como fazer de forma mais criativa, novos processos, novos produtos, que é essa relação que nós precisamos da economia com a universidade, que é muito importante. Nós estamos batendo recorde de exportação. Então, nesses 2 anos, nós fizemos mais crédito que os 4 anos do governo anterior. E fizemos o maior volume de crédito, de indução ao crédito na economia brasileira da história, pelo menos recente, do BNDES. E um volume também recorde de apoio a micro, pequena e média empresa. E o BNDES está se especializando a socorrer os desastres naturais, urgência, emergência, mitigação. Rio Grande do Sul, nós fizemos 27 bilhões, recuperamos a economia, 29 bilhões de reais, recuperamos a economia do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo agora o Fundo Mariana, 50 bilhões de reais, para restaurar aquela tragédia. 9 anos, vai fazer 10 anos agora, no segundo semestre. Nós entramos agora muito forte para acelerar esse processo. Então, o banco hoje é um centro de formulação de pensamento, e nessas áreas sensíveis, inteligência artificial, essa questão energética, energia renovável, essa discussão da pesquisa, sobretudo a Petrobras como uma grande empresa de energia e em transição para uma energia sustentável. Tudo isso, a UFRJ tem um papel decisivo. Então, eu queria dizer uma coisa que eu falava quando era ministro, eu já terminei meu tempo aqui, queria falar mais umas coisas, mas vou terminar. Quando era ministro, eu falava uma coisa para os estudantes que eu acho bem importante, que é o seguinte: quem estuda, escolhe o que vai fazer na vida. Então, nós temos que mostrar para os estudantes que, se eles estudarem muito, eles vão chegar na frente e ter um horizonte imenso, ele pode escolher o que ele vai fazer. Quem não estuda é escolhido ou não. Então, tem que escolher. E esse país, para ser grande, para ser inovador, para ser sustentável, para ser democrático, precisa como nunca das universidades. E por isso que elas foram tão atacadas por essa extrema-direita, estão sendo em outros países e foram aqui. E serão, se nós tivermos retrocesso. Então, não tem negociação em relação à soberania e à democracia. E viva a Universidade Brasileira, parabéns ao UFRJ. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, para que se pronuncie e declare o encerramento da aula magna do 2º semestre letivo de 2025 da UFRJ. Eu comentei aqui com o nosso presidente que foi uma aula magnífica, né? E realmente, para nós, é um momento histórico, e essa parceria com o BNDES está cada vez avançando cada vez mais. O BNDES tem nos ajudado muito, e nós também, juntos, mudaremos esse país para cada vez melhor com o nosso presidente Lula. Muito obrigado, agradeço a presença de todas as pessoas. Boa tarde.